Salve galera, aqui quem fala é o Dark Tomar, episódio de Arc Flame. E bom galera, eu acabei de registrar mais um desastre natural aqui no deserto e vou mostrar pra vocês qual foi. Olha só, a estamina zerou. Isso aqui é tempestade de areia, tá? Cara, atualmente tá tendo muito desastre natural em sequência. Tem que esperar passar, ainda bem que não demora muito tempo, no máximo 1,5 minuto, se não me engano, ou 2 minutos. Mas a estamina zerou e a visão tá ficando muito pior. Cada tempo que passa fica pior a visão. Começa tranquilo, depois fica horrível. Até as criaturas selvagens, pelo visto, ó, são afetadas. E como vocês podem ver, atualmente está acontecendo bastante aqui, tá? Esse tipo de desastre. Aqui na base nós tivemos algumas alterações, até upei alguns níveis farmando aí. E hoje nós iremos em busca da nossa primeira criatura voadora, que é a Lumantria. Tem que ver como é que está escrito aqui a cela dela, inclusive, que eu não olhei ainda. A Gerboa, ela tá trabalhando bastante, porque ela está fazendo inúmeros sons aí, frequentemente. E olha só, plantação expandida com sucesso. Eu passei um tempinho coletando aqui um pouco de excrementos e coloquei aqui 2 tetos no fundo e 2 fundações aqui na frente. E coloquei 4 lotes de plantio, né, para colocar milho, cenoura, tudo mais, todos os vegetais que nós precisamos ter, tá? Agora é só esperar um tempinho, como vocês sabem, plantação aberta, sem efeito estufa, demora muito tempo, mas não tem problema. E bom, hoje, como vocês sabem, nós iremos domesticar a Lumantria, tentar no mínimo, e eu acabei de fazer o rifle ali, farmei um pouquinho de metal, e eu mostrar pra vocês o metal que sobrou. Fiz o rifle, fiz também munição, e também um pouco de dardo tranquilizante. A Lumantria, ela gosta de comer vegetais, então eu vou levar Mejoberry, porque ainda não produziu ali cenoura, tá? Infelizmente, tem que esperar mais um tempo, talvez até mesmo dê tempo eu pegar aqui um pouquinho quando eu passar aqui na base. Eu não sei se eu vou encontrar rápido ou demorado, mas vamos ver. Olha só, eu acabei fazendo aqui o rifle, como vocês podem ver, já que eu tinha farmado um pouquinho de metal. Fiz aqui também alguns dardos, só que eu acho que é muito pouco ainda. E a questão mesmo é que vai faltar pólvora, eu não tenho tanto carvão assim. Mesmo que eu faça pólvora de todos os carvões que eu tenho na base, a quantidade será muito pequena. Peguei um pouco de veneno aqui também, matando algumas titanoboas. Não dropa sempre, tá, o veneno. E aqui foi o rifle que eu acabei fazendo. Eu faltava bem pouquinho metal, acabei farmando. Então foi bem tranquilo de fazer. O que realmente vai ser problemático é que gasta um pouquinho de metal a mais para fazer a munição e depois para transformá-la em munição narcótica, que no caso é o dardo. Olha só, pólvora e metal, e logo em sequência para fazer a munição narcótica vai mais um pouco de metal e narcótico. Então isso aí complica um pouquinho porque gasta mais metal do que deveria, né, para fazer as transformações, mas não tem o que fazer. Eu ainda estou coletando metal em pequenas quantias, mas isso vai se resolver e não demora muito, eu espero. Como vocês sabem, normalmente tem Lumantria aqui na porta da base, mas sempre que você deseja alguma coisa, você nunca encontra. A primeira coisa que nós iremos fazer aqui para reduzir o peso é guardar a besta e a munição. E antes de partir para domesticar a Lumantria, vamos testar qual o topor que o rifle causa e qual o dano que ele causa. Eu sei que a Lumantria é uma criatura que tem pouca vida e muito topor, é por isso que eu não tentei domesticar ela nem com o bumerangue e nem com a besta, porque seria basicamente inútil essa tentativa, tá? Já que eu peguei aqui o rifle, que é um item que dá pouco dano e muito topor, eu quero testar qual vai ser essa eficiência. Acabei de aprender o teto e expandir aqui, como eu disse para vocês, a plantação. E vamos aproveitar e fazer já aqui uma composteira. Aqui, ó. Bem básico de fazer, tá? Eu vou fazer a composteira porque agora que eu já tenho muito excremento acumulado, eu posso me dar o luxo de começar a fazer aqui um pouco de fertilizante. Então isso não vai interferir nas plantações, além de ser mais eficiente, porque no futuro eu posso substituir tudo por fertilizante. Vou fazer aqui 2, para ver se eu consigo encaixar ali, eu não quero deixar tanta coisa tumultuada. Para fazer fertilizante eu preciso de palha, tá? Então é palha, 50 palhas, e dependendo do tamanho do excremento, vai 2, 3, depende do tamanho. Eu queria encaixar um aqui, ó, mas eu não vou colocar. Dá pra colocar na borda? Dá pra colocar mesmo. Dá pra colocar, ó. Caramba! O plot de encaixe aqui é bem doido, hein?
Acho melhor retirar, né? Pra não ficar poluída a base visualmente. Isso aqui vai me incomodar, certeza que vai. Então é melhor tirar esse daqui. Depois eu coloco mais alguns. Eu também não tenho tantos excrementos assim não pra colocar aqui. E pronto. Agora eu tenho aqui mais 6 espaços, 7 na verdade, pra acumular alguns excrementos. E aí só esperar um tempinho, se não me engano é 35 minutos ou 45 minutos pra fazer aí o fertilizante. Vocês podem ver aqui, ó, eu já consigo tranquilamente alimentar os lotes de plantio. Então não tem problema assim. E eu vou deixar aqui pra mim ver qual vai ser o tempo que eu ficarei fora da base. Vamos colocar aqui, ó. Faltou até um, aí depois eu coloco. A melhor opção, ao invés de eu começar a retirar o milho, como vocês viram que o milho já produziu ali no lote de plantio, é deixar ele aí. O lote de plantio, ele próprio serve como conservador dos materiais que ele produzem. E se eu colocasse na geladeira, como a geladeira ali é a geladeira básica de madeira, o tempo de decomposição seria bem ruim. Vamos testar aqui já, ó, o topor. Ah, tirei no rosto, né? Acho que no rosto do tigre ele tem aumento de topor. Deu quanto? É, deu 6. Nossa, deu muito. Então aqui nós temos aumento de topor. Então esse teste não valeu a pena. Acabei de me esquecer. Algumas criaturas têm, outras não. Vamos tentar dar uma olhadinha aqui se eu encontro outro tigre ou um lobo. Pra mim acabar testando essa questão do topor. Inclusive, eu quero testar se a Lumantia tem ou não aumento de topor. Olha, tem um ancilo ali. Na cabeça, né? Headshot. Vai ser um pouco chato porque o ancilo não fica preso na boleadeira, né? É, não fica, então não vale a pena testar. Vamos procurar um escorpião pra ver se eu consigo encontrar. Cara, eu não vou... É, não vou atirar nele não porque vai ser chato pra mim olhar qual o topor que ele vai ter, assim como foi do tatu. Vamos procurar aqui alguma criatura de pequeno porte. Se eu não me engano, o dano do rifle com a munição aqui tranquilizante não passa muito de 20, 30 não. É por isso que o rifle é excelente. O topor é alto e o dano é baixo. A parte ruim agora é que eu vou ter que lutar bastante pra fazer munição, tá? E evitar gastar munição à toa também, porque às vezes eu atiro... Ali tem escorpião. Eu atiro sem querer. Aperto no botão aqui de atirar sem querer. Vamos ver aqui na lateralzinha. É isso mesmo, o dano está entre 20 e 30, dependendo da criatura, e nós temos aí 220 topor. É muito bom isso, cara, nossa, muito bom. Pra me causar mais ou menos 1000 de topor, eu vou gastar o quê? 100 de vida do bicho, no máximo, no máximo. E agora que começa, vamos começar a procurar aí a Lumantria, tem que voltar pra base pra fazer a cela também, e ver como é que vai ser. Tá ficando noite até, tem que esperar amanhecer um pouquinho. Eu realmente não sei o que está acontecendo, porque ultimamente tem acontecido muito desastre um atrás do outro. Praticamente todo dia tem um. Se não tiver dois no dia, tá? Cara, o que é que tá acontecendo aqui? Eu vou fazer aqui algumas tendas, porque o pessoal comentou que dá pra prender a Lumante na tenda. Eu não testei ainda, só que eu vou levar comigo e assim eu testo antes de efetuar a domesticação, obviamente, tá? A variedade de materiais que ela pede é muito, mas a quantidade não é muito, tá? Como vocês podem ver, é básico. Madeira, palha, fibra, seda, então é tudo básico. Vou fazer aqui alguns para nós testarmos. Inclusive, a tenda que eu tinha, eu até coloquei uma tenda na base, porém com os desastres naturais, a tenda ela sofre dano. A vida dela não é tão alta assim, então o dano que ela sofre como consequência fez ela sumir. Então eu tenho até mesmo que colocar mais uma tenda aqui na base para quando eu precisar utilizar aí em tempestade de calor, de raio ou até mesmo tempestade de areia. A tenda ela anula esses efeitos, tá? Calor, debuff de estamina e tudo mais. Eu reparei que a armadura para me completar, para não ter erro de a armadura quebrar no meio do caminho. E como sempre, eu vou a pé, porque eu quero voltar voando, tá? É por esse motivo que eu não vou levar o Terror Bunny. Não produziu nenhuma cenoura aqui ainda, infelizmente. E aqui também não produziu nenhum fertilizante, porque não deu tempo ainda
de produzir, tá? Vamos ver aqui qual nível é a cela da Lumantria e como é que está escrito aqui também. Eu não pesquisei ainda. Não é Lumantria, tá traduzido, né? É borboleta? Cadê? Não é nível muito alto assim, tá? Aqui, ó, mariposa, nível 35. Nível até um pouquinho alto, mas tá tranquilo, nós já temos o nível. Vamos ver o que requer para fazer aqui a cela. Essa aqui é a cela do Procoptodonte, então ela é feita de maneira manual. Cadê ela? Aqui, ó. Quitina ou queratina, fibra e couro. Bem tranquilo até. Ultimamente estou tentando coletar um pouquinho mais aqui de quitina. É quitina ou queratina? Eu sempre me confundo. Quitina. Quitina para me fazer pasta de cimento. Porém, a quantidade que eu estou pegando é tão pouca que eu nem comecei ainda a fazer pasta de cimento. É tão inútil. Bom, cela na mão, dar tranquilizante e tudo que eu preciso. Agora só é sair pelo mapa buscando aí. Eu quero encontrar um nível mediano, porque eu sei que é um pouquinho chato domesticá-la. E vamos tentar aí domesticar utilizando a boleadeira e a tenda. Caso eu encontre, eu volto com vocês e vamos agora começar a nos aventurar novamente a pé. Cara, eu já andei muito. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo. Eu fui em todos os locais que eu já havia visto uma Lumantria, né? Que é a mariposa. E não tem nenhuma. Qual é o problema? Eu sei como funciona a questão da movimentação da Lumantria. A Lumantria, quando ela é atacada ou tem algum perigo próximo, ela costuma voar, mas não tão longe assim. O que significa? Provavelmente as que tinha aqui morreu ou simplesmente saiu correndo. A Lumantria, quando ela é atacada, ela normalmente ela joga aquele pozinho, né? Que causa lentidão, que zera a estamina, se eu não me engano. Ou zera a estamina ou causa lentidão. Eu tenho que dar uma olhadinha nisso depois. Provavelmente ela vai usar em mim, então eu consigo mostrar pra vocês. Eu tô achando que eu vou ter que voltar na base, pegar mais um pouco de poção de cacto, porque eu trouxe pouca, e ir para outro local. Esse local aqui é um local que eu conhecia bem, então eu sei que não tem tanto perigo assim para domesticar, depende do local que ela caia, mas não tem nenhuma. Eu acabei de encontrar mais uma notinha, que eu não sei se eu já peguei ou não, e eu também não vou pegar agora, porque eu não pretendo upar agora. Aquele pedestal ali, ó, certamente tem uma notinha por ali, em algum local, mas eu não vou lá agora, porque eu não pretendo upar e também eu não sei onde tem outras notas para acumular o buff. Acabei de encontrar a primeira Lumantria, mas é nível 5. Eu até queria testar ela utilizando a tenda, porém tem Micro Raptor ali e eu não vou não. Mais duas Lumantrias, porém o local que elas estão também são horríveis e o nível também é baixo. Olha só, é um casal, se eu não me engano. É nível 10 e 15, se eu não me engano. Aqui é um local que é bem perigoso, que inclusive foi onde eu perdi o meu lobo, foi aqui na esquerda, onde eu perdi o lobo, olha, ladrãozinho ali. E eu não quero ficar aqui, nossa, meu Deus, eu não quero ficar aqui por muito tempo. Ainda bem que eu upei um pouco mais aí de Speed, então eu consigo me movimentar um pouco melhor e também estamina. O que eu vou ter que começar a upar? Infelizmente eu vou ter que começar a upar Fortitude, porque eu estou começando a ter muito calor e muita sede quando me afasto muito do centro do mapa. Olha, acabei de encontrar uma Lumantria nível 40. Isso aqui é perfeito para domesticação, tá? Nível mediano e o que eu consigo fazer por enquanto sem armadilha um pouco complexa. Vamos testar aqui a tenda. Ah, meu Deus. A tenda não é possível colocar. Na verdade... Calma aí, eu vou tentar derrubar ela primeiro, depois eu converso com vocês. A tenda não pega porque a Lumantria não permite que você coloque a tenda em cima dela, o que é mais provável, ou porque eu estou perto da ruína. Nós temos duas questões aqui, tá? A ruína normalmente não deixa eu construir em cima dela. Já foram quantos headshots? Não, fugiu. Como assim, cara? Com tanto headshot você não caiu? Foram quantos? Foram 5, 6? É, ela não zera a estamina, deixa você lento, tá? Aqui tem mais um, nível quanto? Ah, nível baixo.
Será que dá tempo de correr atrás dela? E ver onde é que ela vai pousar? Porque mesmo que ela pouse, dá tempo de jogar mais uma boleadeira, porque o cooldown da boleadeira já vai ter... Ah, dá tempo não. Já teria acabado e eu poderia prender ela e acabar de derrubar. Eu correndo atrás dos meus sonhos. Olha só, tem mais um aqui nível 60. Eu vou fazer o teste. Aqui é um local um pouco perigoso. Se o headshot funciona ou não, porque, cara, não tem como aquele bicho ter tanto toporra assim. Foram 6 headshots, era pra ter caído. Não tem condições. A lupa nunca funciona como deveria na Lumantria. Parece que a Lumantria é bugada com a lupa. Não mostra o topor. Vamos ver. A outra foi... Beleza. Perfeito, tá? Vamos testar se funciona ou não o headshot. A outra fugiu, vocês viram? Então isso significa que talvez a Lumantria... Nossa. Talvez a Lumantria ela mande sinal para as outras, tá? Então nem vale a pena continuar aqui a domesticação. Ficou lenta por causa do debuff da Lumantria. Aqui é o mesmo local que eu estava, tá vendo aqui, ó? A ruína. Então nem valeu a pena correr atrás daquela outra Lumantria. O que eu vou ter que fazer é realmente procurar uma Lumantria nível 40 e tentar aí domesticar utilizando a boleadeira mesmo, sem utilizar tenda e sem fazer armadilha. Eu até poderia fazer uma armadilha, só que eu não quero gastar material para fazer aquela velha armadilha que nós temos aí para pegar argentaves. Nossa, você viu até aqui? Para pegar argentaves ou até mesmo aquela armadilhinha básica com estruturas. Eu tenho que botar na base para pegar um pouco mais de dardo tranquilizante, porque eu gastei muito dardo sem querer atirando no chão. Eu sempre ia pegar a boleadeira e atirava no chão com o dardo sem querer. Aí eu gastei muito, tive que gastar mais material na base. Mas enfim, vamos continuar a procura. Acabei de encontrar mais uma Lumantria aqui, nível 40. Eu não acho que seja a mesma, tá? Porque eu não me lembro exatamente da cor daquela nível 40. Mas aqui nós temos ela, ó. Só esperar ela pousar. Eu não vou perder muito tempo. Pousou, já vou começar a atirar utilizando a boleadeira e dar sequência. Eu não sei se o headshot funciona ou não nela, porque eu dei muito headshot e não caiu, meu Deus. Calma aí. Tem que ser aqui o mais próximo possível. E pronto, vai começar. Vou tentar aplicar headshot e contar quanto topor vai causar. Olha, como vocês podem ver, o dardo tá colado aqui no rosto dela. Se funcionou ou não, vamos descobrir depois. Tô muito curioso para mim ver quanto topor ela vai ter, porque como vocês viram, a lupa não funciona muito bem nela. É bem bugada a lupa. Não sei porquê, só na Lumantria a lupa é bugada. Caiu. Cara, peraí, o headshot tá funcionando ou não? Eu acho que tá, hein? Que estranho. Na outra não caiu. Narcótico e também aqui um pouquinho de Major Berry. Até peguei um airdrop no meio do caminho, peguei um cantil, peguei algumas BPs interessantes. 1.800 de topor, um bicho nível 40. Cara, seria impossível então derrubar aquela nível 60 e aquela nível 140. Aquela que voou lá, tá? Era 140, aquela que saiu fugida. Era uma 60 e uma 140. Cara, meu Deus, como assim esse bicho tem tanto topor assim? Eu esperava que ela tivesse muito topor, mas não tanto assim, tá? Eu esperava, sei lá, 1.200, no máximo 1.200. Mas 1.800, cara, é absurdo. Ainda bem que eu não tentei domesticar ela utilizando a besta nem o boomerang, porque seria impossível. Ainda bem que eu aguardei um tempinho pra me pegar aqui o rifle. Vamos ver se vai demorar ou não para ela se alimentar e quantos por cento vai subir. E eu já volto com vocês. 5%. É pouco, hein? Bem pouco. Olha só. Já se passou aqui muito tempo que estava aqui domesticando e eu peguei insolação gravíssima dessa vez, ó. A insolação tá tão grave que eu praticamente virei um santo, ó. São basicamente raios divinos aqui, como vocês podem ver. A insolação já me deixou um pouco maluco. E a domesticação está praticamente finalizada. Eu não gastei nenhum narcótico, também não tem como gastar, né? Ela desce pouco topor e tem 1.800 topor, né? Aí também não tem como. E tá praticamente finalizando aqui, ó. A domesticação vai ganhar alguns níveis, bem pouco na verdade, mas vamos testar ela e ver como é que vai ser. Só do fato de ser uma criatura aérea já me deixa muito feliz pelo fato de eu conseguir ver criaturas de cima para domesticar ou até mesmo recursos.
e finalmente domesticada com sucesso. Como sempre, quando você quer uma criatura para domesticar, você nunca encontra. Eu rodei muito para encontrar uma Lumantria, e ainda bem que eu não tentei domesticar Lumantrias nível alto, porque, cara, ia demorar muito tempo e também os dados que eu tinha não seria possível derrubá-las. Vamos equipar aqui a cela e testar a Lumantria um pouquinho e, obviamente, ir para a base, porque eu preciso parar esse efeito aqui, ó, que é o efeito de insolação, que eu não consigo enxergar nada perfeitamente. Tudo tremendo aqui, tudo com raio de luz na tela, mas enfim. A Lumantria, ela é um pouco pequena, como vocês podem ver, e ela não consegue atacar estando aqui pousada, tá? Ela não consegue, inclusive, esse botão aqui, ó, que é o desmonte de pressão na tela, vamos desativar já, porque eu não posso cair voando, né? Aí já sabe, né? Dá ruim. Se eu cair lá de cima, é morte na certa. Aqui é onde tinha o Yutiranos, tá? O peso da Lumantria é um peso, pelo visto, não tão ruim assim, e eu não estou pensando em upar o peso, tá? Talvez eu só upe mesmo aí um pouco de speed, mas o que eu vou mais upar é estamina. O peso dela não é ruim não. Estou com muita coisa no inventário, como vocês podem ver. De volta à base, vamos agora testar aqui como é que a Lumantria é. Olha só a aparência dela. Essa aqui que eu peguei é a mais padrãozona de todas. As patinhas brancas, são 6 patas, como vocês podem ver. O corpinho cinza e as asas verde com cinza. É a mais padrãozona que nós temos aqui. Temos algumas roxa, azul, as asas, né, no caso. Mas essa aqui é a mais padrão. Eu upei nela um pouquinho de speed aqui, quer dizer, estamina, para melhorar um pouquinho aqui o tempo que eu consigo ficar no ar, tá? Então tá tranquilo agora. Tem que upar um pouco mais, mas por enquanto está tranquilo. Como eu disse, o peso dela não é tão ruim assim. Me agradou um pouquinho, porque eu consigo levar um pouco de item e não fica pesado. Então, o peso está razoavelmente tranquilo. Inclusive, aqui na base nós temos um novo amiguinho que eu acabei descobrindo aqui sem querer. Essa pedrinha aqui, ó, não é a pedrinha de farm, tá? Olha o que essa pedrinha é. Deu pra ver já o que é, né? Ah, deu pra ver sim. Só espero que você não taque uma pedra aí na Lumantria. 3k de vida praticamente, nível 40. Vai ficar por aí, né? Porque eu não consigo matar você. A parte ruim é que a Lumantria, ela não consegue atacar mordendo, batendo. Então ela não causa dano. E outro fator que é bem ruim é que pousada, ela não consegue utilizar aquela habilidade dela. Eu acabei descobrindo também que no topo dessas pedras tem spawn. Por que parece que tem spawn. Eu fui pousar para recuperar um pouco de estamina quando eu voltava da domesticação e eu encontrei Terror Bird e Dragão Espinhouro em cima dessas pedras. No caso, foi bem ali, ó. Então, cara, eu nem sabia que tinha spawn de criaturas nessa parte aqui alta. Apesar que é uma parte reta, né? Aquela montanha que parece uma montanha de gelo é apenas decorativa, nem dá para chegar lá, tá? É só questão de estética do mapa mesmo. Eu vou até procurar aqui para vocês verem que tem realmente spawn de criaturas nessa parte aqui de cima. Aqui, ó. Tá vendo? Moratopus aqui, ó. Esse aqui é o mais tranquilo que nós temos, ó. Mas quando é dragão espinho de Terror Bird, fica um pouco complicado de recuperar estamina, né? Vai ficar muito mais fácil agora olhar o nível das criaturas, locomoção, olha só que linda aquela ali, ó. Rosa, azul. A cor padrão do corpo é cinza normalmente, tá? Só muda pra uma cor mais aleatória. Só muda pra uma cor mais vibrante quando é evento, como aquela vermelha, provavelmente é do Natal. Tá bugado. O ataque dela não causa dano, tá? Então é apenas pra você fugir mesmo. Eu tenho que tomar cuidado com o Micro Raptor. Isso é um problema gravíssimo, gravíssimo, porque eles vão bater nela e ela não consegue revidar. O máximo que ela consegue fazer aí é utilizar o debuff para fazer a criatura ficar lenta e conseguir fugir. Como vocês podem ver, pousada, ela não consegue fazer isso, mas voando, ela consegue fazer isso sim, dando 2 cliques aqui na tela ou então no botãozinho ali. Finalmente temos asas para nós conseguirmos explorar o mapa e olhar também o nível das criaturas para domesticar, além de conseguir pegar airdrop e também escolher os melhores locais para fazer domesticações. Agora sim, com asas, tudo mudou. Então é isso, galera, o vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.